Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou João Vitor Zampieri e a gente está aqui para mais um episódio do Prosas MP. Dessa vez vocês devem estar reparando que a gente está num lugar diferente. Hoje a gente está em Não Me Toque, aqui no Rio Grande do Sul, na grande Não Me Toque. E quem é o anfitrião dessa vez é a Cotrijal. Então já deixo o meu agradecimento a toda a Cotrijal, a Simone, a toda a equipe de marketing também que nos recebeu e nos acolheu aqui. E a gente continuou com essa proposta de fazer esses podcasts itinerantes, proseando aí sobre a agricultura. Hoje eu tenho aqui comigo o grande Zé Ricardo Noronha, nosso parceiro da área de educação, da área de vendas. Aliás, parceiro é pouco, né, Zé? A gente já está virando amigo de tanto que a gente roda esse Brasil afora, de tanto fazendo treinamento. Nosso grande Zé vendedor. Prazer estar aqui com você dessa vez. Prazer é todo meu querido. E a gente está aqui também com a Simone Herg, que é líder do departamento de DHO aqui da Cotrijal, especialista em liderança, em desenvolvimento humano. Simone, vai ser um prazer também bater um papo com você. A gente que já vem falando de tantas coisas aí ao decorrer desses últimos treinamentos, vai ser um prazer conversar e discutir um pouco sobre pessoas, que é o grande tema que todos nós aqui somos apaixonados, né? Estou aqui com um educador e uma pessoa que é muito focada no desenvolvimento de carreiras e talentos. Mas agora eu quero dar a palavra para vocês. Zé, conta um pouquinho como você chegou no agro. O Zé é um cara que tem uma vasta experiência do agro, mas não veio do agro, né, Zé? Exatamente. Primeiro, que honra estar aqui, Simone. Obrigado por nos receber aqui na sempre linda Não Me Toque. Que honra estar aqui com você e com todos vocês que hoje nos acompanham. Eu sou vendedor praticamente de carreira inteira. Estou chegando agora a 31 anos de carreira em vendas. Virei vendedor como a maioria dos vendedores absolutamente por acaso. Desenvolvi toda uma carreira ali em vendas, de representante comercial e diretor de uma das mais importantes multinacionais de educação do mundo. E no auge da minha carreira eu tomei uma decisão difícil até, né, Simone? Você que é de desenvolvimento humano, você deve imaginar, eu já estava no auge da minha carreira, tocando a operação do maior grupo, uma das operações do maior grupo educacional do mundo aqui no Brasil. E eu tomei a decisão, João, de pedir demissão. Eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender e enxerguei há 13 anos que era o momento. Quando eu fiz 40 anos, falei, agora é a hora de eu mudar a minha chave. E desde que eu virei essa chave da vida executiva para a vida empreendedora, eu me apaixonei pelo agro e tenho tido a honra de ajudar e servir titãs aí gigantes do agro aqui no Brasil, hoje em projetos também que extrapolam as fronteiras brasileiras, e tenho aprendido muito com vocês, porque o agro é pujante, o agro é realmente encantador e mais do que nunca o agro precisa de repertório, de técnicas, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes de vendas para que a gente consiga gerar relevância para o produtor, que é para ele que a gente existe. Então, essa é um pouquinho da minha jornada aqui, João. Legal. E Simone, como você chegou aqui, de onde surgiu essa paixão aí por pessoas? Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá bem. Olha só, eu sou contadora de formação, mas acho que hoje eu sou, além de uma profissional de DHO, eu sou uma vendedora. Que legal. Né? Porque afinal somos todos vendedores, né? Quando a gente trabalha com desenvolvimento humano e organizacional, é o tempo todo vendendo ideias, projetos, tentando levar, né, a organização que eu atuo num outro nível de patamar. Total. Para que as pessoas possam realmente entregar todo o seu potencial, né, para fazer o melhor serviço ao cliente, ao cooperado. Então, eu, como contadora, né, sempre tive um sonho. Eu não sabia que você era contadora, viu, assim. Simone? Isso aí é mais raro, o contador chegando na parte de recursos humanos. Né? Já começamos a nossa prosa cheia de curiosidades, né? Sabe que desde pequena, a minha brincadeira preferida era brincar de escritório. Então, eu sabia que eu seria uma executiva, alguém de escritório. Inclusive, eu dizia isso. Eu sou uma executiva, imagina, uma auxiliar administrativa em começo de carreira, mas era assim que eu me via. E, realmente, hoje, né, eu me vejo como uma intraempreendedora, mas acho que, na verdade, mesmo é uma vendedora de ideias e projetos. Zé, é o que você falou, né? Assim, até quando a gente está fazendo nossos treinamentos, né, a gente fala muito de vendas e negociações complexas. Ele não é um treinamento que é feito só para o profissional de vendas. Porque negociações complexas é absolutamente em tudo, dentro de cada corporação, quando você está tentando vender um projeto, vender uma ideia, vender alguma característica cultural. Né, Simone, a gente até estava comentando um pouco hoje mais cedo, né, sobre, por exemplo, a disciplina, sobre o foco, que a gente sempre vê em todas as turmas que a gente vê aqui na Cotrijal. Ou seja, isso é uma coisa cultural da cooperativa. Inclusive, conta um pouco para a gente assim, um pouco do que vocês fazem e como chegar nisso, porque não importa assim, a idade.
e tal. A gente fala muito sobre, por exemplo, a nova geração às vezes é meio desfocada. Não necessariamente. Aqui, por exemplo, não é muito não, né? Tinha uma rapaziada bem nova hoje, né? Uma moçada, as meninas bem novas e super focadas, usando muito pouco o celular. E isso é um pouco característica cultural. Conta um pouco do trabalho que você faz aqui na Cotrijal para trazer essa cultura e deixar o time focado ali no treinamento. Que legal, é bem interessante olhar sobre essa perspectiva do desenvolvimento olhando cultura. Porque as cooperativas, em essência, elas são protagonistas, né? A formação de uma cooperativa, ela vem do protagonismo de um grupo de pessoas que resolve se unir para resolver um problema. E aí isso requer muito foco, muita resiliência, muito trabalho. E nesse dia, inclusive ontem foi aniversário da Cotrijal de 68 anos, né, a gente comemora isso com teve festança, avanço, né? Hoje, inclusive, a gente diz do interior para o mundo, porque a gente pode estar em qualquer lugar. E eu entendo que esse empreendedorismo nato das cooperativas, né? Elas acabam forjando essa cultura de que as pessoas se coloquem como protagonistas, como atentas aos movimentos, né? Afinal, a gente está no interior, mas a gente não está desligado do mundo, do que acontece nos grandes centros, trazendo, né, grandes nomes para o desenvolvimento de pessoas, porque realmente a gente acredita, né, como um pilar de cooperativismo, que o desenvolvimento das comunidades passa pelo desenvolvimento das pessoas que atendem essas comunidades. E os nossos profissionais, eles desenvolvem, eles entregam tecnologia, eles entregam inovação, eles entregam visão de mundo aos cooperados que atendem. E hoje essa lista de clientes, ela extrapola cooperados, ela vai até para a comunidade urbana, né, que começa a entender um pouco mais o que é esse cooperativismo. E ainda mais nesse ano, né, que é considerado o Ano Internacional das Cooperativas pela ONU. Então, olha quanto espaço a gente tem para ser forte nessa narrativa e do que a gente faz, né, numa cultura cooperativista que promove o desenvolvimento. Em essência, é isso. Uma coisa que é curioso, eu lembro que eu conversei um pouco sobre isso em um dos primeiros podcasts, se não o primeiro que a gente gravou, que a gente estava com o Roberto Rossi também, que é da Coplacana, que é também do sistema cooperativista. E ele trouxe um ponto que foi bem... Eu não tinha parado para pensar por essa perspectiva, mas é muito verdadeiro e casa muito com o que você está falando. Que é assim, os valores cooperativistas nunca tiveram tão na moda como é agora. Entendeu? A gente às vezes pensa em cooperativa como uma coisa antiga, do passado, mas eu vejo muito do oposto. Hoje em dia se fala muito de cooperação, de ligar o social, o ambiental, o próprio ESG. Pô, a cooperativa já pratica o ESG basicamente desde o dia que foi fundada, se você for parar para pensar. Sempre tiveram projetos aí com cunho ambiental, social, de construção de uma sociedade, né? A gente para pensar. Eu tenho certeza que tem alguns lugares que vocês devem ter unidades que, pô, às vezes a unidade da Cotrijal lá é literalmente a maior fonte do PIB da cidade. Certamente. Entendeu? Tenho certeza, se não um dos. E uma cooperativa puxa a outra, né? Total. Porque tem Cotrijal, daí já puxa um Sicredi, né? Que é outra cooperativa. E isso tudo vai desenvolvendo uma comunidade inteira em prol do produtor. Mas não só do produtor, né? Em torno, assim, ó, dos seus sucessores, né? Dos familiares, do comércio local. Né? Quantos locais existe a loja da Cotrijal, o supermercado da Cotrijal, que as pessoas podem fazer toda a sua atividade lá, sem perder em essência que elas podem realmente conhecer outro lugar, etc., mas elas não precisam sair do seu lugar. Inclusive, um dos propósitos da cooperativa é fazer com que o produtor tenha qualidade de vida nas comunidades onde ele mora, porque imagina, se ele sai, o que vai acontecer com a agricultura, né? A gente precisa deles com qualidade de vida, com renda. Então, certamente, sim, é um eixo importantíssimo de cooperativa, né? O econômico, o social e o ambiental. Então, ESG de nascença. Acho que uma das coisas que mais deixa as pessoas curiosas sobre o cooperativismo é que, em essência, o social e o ambiental está nativo. Total. O governança é que é algo que ainda as pessoas olham e pensam, mas como é que é a governança dessas cooperativas, né? Talvez muitas empresas hoje já estão mais evoluídas, né, em governanças, métodos mais rígidos e tem que hoje buscar, correr atrás do social e do ambiental. Nas cooperativas nasceu ao contrário. O ESG começou com o S e com o E. Mais forte. Agora eu queria escutar um pouquinho de vocês, um tema. Eu estou aqui um pouco nessa questão de nova geração, de algumas características. Eu queria ver com vocês, até acho que vai ser bem curioso pegar a sua perspectiva, Zé, porque você dá aula literalmente quase todos os dias da sua vida. Às vezes para executivos super sênios, para gerentes, para a moçada, a turma do MBA que você falou.
Como você vê um pouco assim, o que você nota que são algumas das principais diferenças que você teve entre as gerações? E como você acha que vem também a moçada para o mercado de trabalho? Porque eu sei que tem algumas dificuldades, todo mundo às vezes critica, mas também tem muito talento vindo por aí. Como que você vê esse lado e quais são os seus desafios também como um professor e mestre aí de vendas para poder guiar essa turma no mercado de trabalho? Eu tento sempre que eu posso, João, Simone, fugir da questão do etarismo, né? Da gente ficar classificando, que eu acho que já tem classificações em excesso. Né, geração X, Y, Z e assim por diante. O ponto nevrálgico e o ponto de congruência absoluta que eu vejo em todas as gerações é que todas elas, sem exceção, precisam da mesma coisa, que é incrementar o seu repertório de técnicas, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes, e no meu caso, tudo isso ali se conecta a vendas, negociação, atendimento de excelência. E eu vejo sim, eu tenho, além de ser professor, eu sou pai, né? Eu sou pai, minhas duas filhas já estão no começo da sua jornada profissional, uma filha de 21 anos, a outra de 24 anos. Tudo que eu faço é muito dedicado para a minha família, eu vejo muito dos desafios que elas têm trazido para dentro de casa e que mostram, sem sombra de dúvidas, a importância que a educação de qualidade tem para qualquer faixa etária. Então, se para elas é importante, para mim, por exemplo, que já ultrapassei a barreira ali dos 50 anos, já é um processo muito mais de dar espaço ao novo, de deixar de lado conhecimentos que eu tinha que hoje não tem mais não tem mais grande relevância no mundo, mas a resposta objetiva que eu te dou é que, a despeito das faixas etárias e das gerações, educação é o eixo essencial de transformação das nossas vidas e das histórias das empresas. E eu diria que isso não é diferente no cooperativismo. O movimento que a gente vê no cooperativismo de investimento muito vigoroso no incremento do repertório dos seus profissionais e líderes mostra exatamente isso, que sem educação, sem que a gente capacite as pessoas para que elas tenham uma maior capacidade de se mostrarem relevantes, no nosso caso, para os produtores, a gente vai ser menos relevante num cenário em que existe um dos grandes desafios que hoje nós temos, é a tão temida comoditização, né? Como é que a gente se diferencia num mundo de iguais? Né? Produtos, serviços muito similares, e quando o produtor, no caso, não vê a diferença, ele acaba comprando de quem ele oferece o menor preço. Ora, com gente melhor qualificada, com gente melhor treinada, e isso não tem nada a ver com a idade. Então, se você que nos assiste, você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não deixe de investir em você mesmo, em você mesma, porque é isso que vai continuar a fazer a diferença num mundo onde a inteligência artificial vai colocar todo mundo em condições de aparente igualdade. Só aparente. Porque no final do dia são as habilidades humanas que nos tornarão distintos em um mundo onde a tecnologia tende a nos comoditizar. E um repertório suficiente, né, para fazer um prompt adequado. Exato. Porque eu acho que essa é a grande vantagem competitiva nossa, que já estamos com os cabelos brancos, né? Muito cabelo branco. A gente já viveu, né? E continua eu me achando jovem. Eu tô alcançando você. Né? Cabelo A gente já branco viveu aqui. a fase dos 20 anos, quando entrou pro mercado de trabalho, e achava uma injustiça que a gente não tinha espaço. Total. E hoje é uma repetição, né? Total. Que a gente fica, às vezes, desacreditando ou desacelerando uma juventude cheia de gás e energia, mas que ainda tem um baixo repertório. Então, a nossa função, ela é ampliar esse repertório, porque com certeza as pessoas nunca tiveram tanto acesso, tanta possibilidade de inteligência quanto antes. Exatamente. Né? Agora, a dúvida é, serão realmente capazes? Esse é o nosso grande desafio. Inteligência não se discute, acesso à informação, formas de se educar, buscar informação. Agora, existe uma lacuna que a gente acaba colocando isso na geração, né, que está com mais preguiça, é trabalhar a capacidade de execução, a resiliência, a persistência, e com isso acelere que nós, que já vivemos algumas coisas, também não fiquemos acomodados, né? Num discurso de espere, seu momento vai chegar. A gente também não acreditava nisso quando tem era que jovem. se provar todo dia, exatamente.
Uma coisa que corrobora muito o que vocês estão falando é o seguinte, né? Nas MP várias vezes, o João Paulo várias vezes ele fala isso também, vira e mexe uma empresa, eles querem indicação de alguém para tal área. Eu preciso de alguém aqui para o RH na empresa, eu preciso para o marketing, muito para o comercial. O que mais tem eu preciso de um gerente comercial parrudo, preciso... E ninguém coloca nenhuma objeção com relação à idade. Eles precisam de alguém que resolva o problema. E às vezes, e assim, estou falando de casos reais mesmo, às vezes essa pessoa tem 60 anos, às vezes tem mais de 60 anos, às vezes tem 40, às vezes tem 50, às vezes tem 30. Vai muito do profissional, a capacidade dele de se reciclar. Porque, de fato, uma coisa muito do que a gente às vezes fazia no passado, não precisa nem tão longe. Eu tenho 35 anos. Eu já sinto que algumas das coisas do jeito que eu aprendi na universidade ou do jeito que eu achava que funcionava há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, já não funciona mais tanto. Claro. E nem passou tanto tempo. Então, imagina quem às vezes já está trabalhando aí há décadas passadas, né? Mas, em compensação, também nunca se valorizou tanto. Eu acho que um pouco da estrelinha do general, sabe? De já ter passado por algumas coisas. Porque a gente vem passando por um período difícil, né, Simone? Não tem nem o que falar que o Rio Grande do Sul é um dos estados críticos aí que foi afetado nos últimos anos por problemas aí climáticos, né? Uma sequência de safras, às vezes, não da melhor forma que a gente queria. E daí essa é a hora que às vezes brilha também a experiência de respirar fundo, colocar calma no outro, ser aquela pessoa que peita um pouco mais o problema, não se desespera tão fácil. E várias vezes isso só vem com a idade, com a experiência, porque não tem o que fazer. Você tem que passar por essa aprovação para conseguir ganhar essa habilidade. Não é uma coisa que você consegue vir do nada, né? Total. O que eu vejo, né? Vou bater na mesma tecla novamente. Eu acho que todas as gerações têm as suas grandes características, os seus brilhos, as suas competências e os seus devidos repertórios. Se eles precisam incrementar as capacidades deles, eu concordo 100%, nós também precisamos rever os nossos repertórios para que não entremos na perigosíssima zona de conforto. Eu gosto de tudo que é plural. Eu gosto de ter respeito absoluto por posições absolutamente divergentes às nossas. Isso é uma coisa que o mundo hoje, acho que a gente vai precisar repensar isso, que a gente está muito... A questão da polarização nos tornou um pouco mais distantes disso. E eu vejo quando a gente fala em ambientes de trabalho plurais, eu vejo que o melhor ambiente do mundo é aquele que dá espaço para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer preferência, de qualquer ideologia, desde que todas elas tenham o mesmo drive, o mesmo horizonte, que é unir uma boa estratégia a uma perfeita execução. E isso não é tarefa só de quem tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Todos nós precisamos estar orientados à mesma coisa, que é gerar valor real para todas as partes envolvidas naquilo que a gente realiza. Quer trabalho mais lindo que o cooperativismo? Gera valor para o cooperado, que é o produtor, gera valor para uma cadeia gigantesca que a gente faz parte e que a gente usufrui. Olha que coisa linda. Só que para que isso aconteça, a gente precisa expandir o nosso repertório e tentarmos evitar estes assuntos que por vezes eu vejo que a gente cai em discussões um tanto quanto simplistas, de apontar, essa geração mais nova aí, não sei, uma geração perdida. Com a experiência de quem já viveu tanta coisa, a gente vê coisas inaceitáveis nas gerações mais novas e nas gerações mais vividas também. Dito pelos ex-Woodstocks. Exato. Então a gente precisa ter cuidado para enxergar que pela primeira vez na história a gente tem quase 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Respeito, né, acima de tudo. E essa busca consciente de que sim é possível gerar valor para uma sociedade, desde que a sociedade passe a se respeitar mais. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, não é porque a gente está aqui na sua casa, não, Simone, que eu aprendo todos os dias com o cooperativismo. Como é bonito, né, João, a gente trabalhar no cooperativismo, onde existe de fato uma preocupação, você falou em ESG, né? Mas uma preocupação de fato em gerar valor e que esse valor seja compartilhado por todos. Só que para que ele seja compartilhado por todos, todos nós precisamos ter a nossa humildade de reconhecer que a despeito da idade, dos cargos, das histórias, experiências passadas e pregressas, todos nós somos eternos aprendizes. Aí entra um dos conceitos que mais eu gosto na minha vida, que é o lifelong learning, que é a aprendizagem para a vida inteira. Eu adoro me sentir, Simone,
ignorante todos os dias. É o que nos mantém com a mente afiada. Porque é isso que fala assim, cara, eu pego algum assunto que eu não sei, eu falo, vou buscar isso aí, cara, eu preciso saber um pouco mais sobre isso e ver de que forma que eu vou ajudar e servir outras pessoas a serem melhores do que elas já são. Então, uma visão mais ampla, não tanto quanto filosófica até, mas eu vejo que a gente tem uma missão muito bonita de trazer para essa conversa todas as gerações e que todas elas tenham a humildade de reconhecer que todas elas têm espaço para gerar mais valor para o todo. Eu gosto desse negócio do lifelong learning, né? Porque, principalmente quando a gente está falando nesse ambiente de cooperativa, porque tem a ver com os propósitos da cooperativa, que é de perenidade. Isso que eu acho que é a grande diferença para outros negócios que a gente está falando quando a gente fala de distribuição, quando a gente está falando de levar soluções para a produtora. Eu acho que essa é a grande diferença. E até uma coisa que a gente fala às vezes para alguns dos nossos clientes, quando os clientes são a empresa e a indústria, que se você quer trabalhar com cooperativa, você tem que ter um sentido de timing um pouco diferente. Sim, não adianta você achar que você vai vir aqui e você vai conseguir todos os seus resultados, você vai empenhar, porque vocês não vivem para o resultado do final do ano. Vocês vivem para o resultado e para a perenidade, no caso da Cotrijal, daqui 10, 20, 30 anos. 68 anos, você comentou, né, que foi o aniversário. Vocês estão aqui para viver mais 68, pelo menos, até onde tiver terra agricultável aqui nesse centro-norte do Rio Grande. Eu imagino que vocês querem estar aqui e com protagonismo. Então, o sentido de timing, de tempo, realmente ele é diferente e casa muito com isso. Entendeu? É uma maratona, não é uma corrida de curta duração. É que uma das essências da cooperativa é acreditar na reciprocidade. Né? E a reciprocidade requer dois adultos com autonomia tomando boas decisões. Né? Então, assim, essa é a grande essência, né, da gente pensar e preparar a educação de um adulto. Então, o cooperado se coopera a cooperativa, mas ele não está preso em fazer todos os negócios aqui. Espera-se que sim. E aí, então, um relacionamento de longo prazo, ele vai passar por alicerces de confiança, de cooperação, né, de fazer bem feito, mas precisa gerar resultado. A gente falava hoje, né, sobre o pragmatismo da última linha. Precisa ser bom para os dois lados. E para ser bom para os dois lados, não é uma corrida de curta duração, de curto prazo, né? Quando a gente se propõe a levar uma solução, e principalmente quem trabalha com o agro, o planejamento começa um ano antes de colocar a semente na terra. Então é cultural, né, trabalhar com o setor primário, essa construção, que ela vem do básico. Né? E aí precisa ter o tempo da espera, da colheita, mas isso não significa inanição. Ao contrário, significa supervisão, controle, apoio, né? Colocar limites nas margens, né? E, em tese, é a autonomia dos dois lados. Os dois lados tomam decisão, mas tem um drive comum. Total. Você falou em dois elementos que a gente conversou de fato bastante no almoço, né? Reciprocidade e pragmatismo. O cooperativismo, como qualquer outro setor, pujante ou não pujante, ele precisa entregar uma última linha boa, que entregue margem. Quando a gente fala em margem, né, a gente volta a falar da busca da negociação ganha-ganha. E eu sempre faço as minhas analogias. Amanhã, por exemplo, a gente tem um dia aqui na Cotrijal falando de negociação ganha-ganha. O que é a negociação ganha-ganha? É a negociação que é razoavelmente satisfatória para todas as partes envolvidas. Por quê? Porque não existe negociação perfeita. O casamento não é perfeito, assim como nossas relações comerciais elas não são perfeitas. Mas para que a gente consiga perenizá-las, como você tão bem disse, nós precisamos estar conscientes de que é possível e preciso que as duas ou mais partes cedam um pouco em troca de um bem comum, que é gerar valor para o todo. Então esse é um dos grandes pontos também que a gente precisa trazer hoje, que a construção de um repertório mais bem elaborado de técnicas, habilidades e conhecimentos nos ajuda a negociar com muito mais técnica, desde que nunca abramos mão dos nossos princípios. Amanhã você vai estar lá conosco, a gente vai falar muito sobre negociação ganha-ganha. E quando a gente estudou lá em Harvard, né, a gente ouve muito falar lá, eles não usam muito ganha-ganha, eles usam o conceito da negociação baseada em princípios. E princípios que se fazem muito mais presentes no cooperativismo e no agro do que em alguns outros setores, onde a busca pelo lucro
ela é exacerbada e muitas vezes despropositada e que faz com que muita gente fique no caminho. Ou seja, a gente precisa ter uma visão cada vez de mais longo prazo para que consigamos perenizar as nossas empresas e as nossas cooperativas. É que eu termino meu longo raciocínio trazendo uma das melhores aulas que eu já tive na minha vida de MBA, antes de eu me tornar professor de MBA, de um professor que chegou um dia e falou o seguinte. Ele falou o seguinte: se nós pararmos para pensar, os nossos negócios olham para o infinito. E de fato eles olham para o infinito. Porque a Cotrijal hoje tem 68 anos. Se Deus ajudar, ela vai chegar a 200, 300 anos. E se Deus ajudar e vai ajudar, nós não mais estaremos aqui também. E este é o nosso objetivo: perenizar e construir empresas que olhem para o infinito. Nós não. Nós sabemos da brevidade. E quão efêmera é a nossa passagem por aqui. E para que consigamos construir negócios melhores, a gente precisa se agarrar a princípios. E um dos mais importantes e basilares princípios é a busca do valor real e da construção de valor real para todas as partes envolvidas. Não, perfeito, viu, Zé? E eu gostei muito que vocês trouxeram esse raciocínio sobre os princípios, mas também sobre o pragmatismo, que é importante. Aliás, pragmatismo não é nem só uma questão de importância, também hoje, pelo menos no momento, é essencial, é questão de sobrevivência. Você tem que pensar com certo pragmatismo para continuar existindo, para continuar competitivo. E uma coisa que a gente fala muito nas MP é que às vezes a gente tem que desassociar também a questão, por exemplo, de margem só com lucro ou com dinheiro, porque não é só sobre isso. Sim, eu acho que todo mundo trabalha e assim a remuneração é importante. É claro, quando a gente vai ainda para o sistema de distribuição, várias vezes a revenda ou a empresa está procurando lucro e ok, mas isso não significa que isso tem que ser desassociado de princípios e uma relação ganha-ganha. Mas margem também significa mais benefícios para os colaboradores, margem significa mais investimento. Tem vezes, quando a gente está num processo de consultoria, o João Paulo fica bravo com isso até às vezes, que quando acontece. Às vezes o cara fala, não, mas eu não ligo para a margem para a empresa. Você acha que eu estou preocupado no lucro que eu vou pôr no bolso do acionista, isso aqui? A gente fala, meu amigo, não é isso não, cara. Você não quer mais benefícios? Você não quer um benefício aí para você ir na academia? Você não quer um cartão de Natal lá para o seu filho? Você não quer um aumento salarial? Você acha que isso vem exatamente de onde? Porque uma empresa tem que estar saudável para poder oferecer isso para todo mundo e transformar num ambiente melhor. Então não é só uma questão de ganhar mais. É claro que tem empresas que infelizmente têm um pensamento muito egoísta e muito focado só no lucro puro, mas talvez essa é uma das belezas do próprio cooperativismo, que é o que a gente está falando, porque não é assim. É que no cooperativismo não existe relação ganha-perde, porque eu estou negociando com o dono. Né? Se ele é dono, o cooperado é o dono. Senão não existiria um negócio. Se você tá... Então, assim, se ele faz uma negociação que no curto prazo para ele parece estranha, ele ganha no longo prazo na distribuição de resultados uma vez por ano. E aqui na Cotrijal, como em várias cooperativas, também existe uma distribuição de sobras, né, que é assim que a gente chama o lucro das cooperativas, para os colaboradores. Então, quanto mais ganha, todos ganham. E toda empresa precisa ter uma margem para continuar crescendo e sendo saudável e trazendo inovação, né? Que talvez seja o lado ambíguo do pragmatismo. Mas, na verdade, caminham juntos, né? Ser tradicional não significa fazer sempre a mesma coisa. Mas significa que ter experiência, ter foco, né? Ser prático, talvez, fazendo isso bem feito, é que eu vou ter realmente um espaço para pensar o que eu poderia fazer diferente, melhor e inovar. Senão é só a corrida atrás de si mesmo, né? Então, tradicional, pragmatismo e inovação, acho que é tudo dentro da mesma sopa e depende da pauta que está mais emergente no momento. Nesse momento que o Estado pede, né, um pragmatismo maior pela condição climática, cenário do crédito no agro, pragmatismo. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Mas nunca se deixa de lado levar a inovação, levar a tecnologia, né, ter um repertório adequado para que o produtor tome decisões assertivas. Isso tudo é o cerne, né, da inovação e de levar melhores resultados, de gerar valor, na verdade. Valor, você falou muito em geração de valor e vamos bater de novo na tecla do pragmatismo. O pragmatismo não está tão somente conectado a esse momento que o agro vive. Pragmatismo sempre. É importante gerar resultado. É crescendo que a gente gera uma sociedade melhor, que a gente consegue reinvestir nos nossos próprios negócios. E para que isso aconteça, todos precisam estar imbuídos do mesmo espírito.
Gostei muito quando você disse que aqui não existe ganha-perde. E muitas vezes o que a gente tem visto no agro é que tem existido relações ganha-perde e muitas vezes perde. E fica uma lição para todos nós que estamos vivendo e sobrevivemos, mantemos nossas vidas com o agro. Se a gente deixar de lado a busca do resultado construído de forma justa em troca de um resultado obtido de qualquer forma, a gente pode incorrer no pior risco que qualquer negócio pode incorrer. E mesmo no cooperativismo isso existe, que é não darmos conta e vermos o nosso negócio perder relevância e por vezes quebrar. Então que essa conversa, para você que nos assiste hoje, seja repleta de preciosos insights para que vocês repensem, para que você repense também pragmatismo, ganha-ganha, capacitação, treinamento, desenvolvimento consciente das nossas pessoas, também em aspectos comportamentais, de que muitas vezes não precisa ter um excesso de agressividade. Eu não gosto da palavra agressividade. Eu vejo você que trabalha com desenvolvimento humano, né, Simone? Quantas vezes a gente ouve e você está conversando com um vendedor, hein? Eu sou vendedor, meu apelido é Zé Vendedor. E tem coisas que eu ouço, João, que doem na minha alma, cara. Zé, aqui a gente quer os caras com faca nos dentes, com sangue nos olhos. Eu falo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui não é um jogo de morte, cara. Então eu não sou o cara certo, nós não somos os caras certos para ajudar você com faca nos dentes, com sangue nos olhos. Venda não é isso. E remonta na sua primeira frase, na sua primeira participação. Que eu não sabia que você era contadora, e eu adorei, a gente tá se conhecendo mais agora, que é uma coisa, Simone, que eu sempre falo, todos nós somos vendedores. Tem um livro espetacular, João, que a gente sempre indica nos nossos treinamentos, que chama Vender é Humano, do Daniel Pink. Um livro espetacular, que a gente está se vendendo o tempo todo. Mais de 90% do tempo a gente está se vendendo. Eu me vendi para minha mulher, os meus atributos, características, benefícios, assim como ela se vendeu para mim. Eu tento vender hoje as minhas ideias, ideais, princípios e valores para as minhas filhas, para as milhões de pessoas que a gente tem a honra de treinar, né? E é isso. Não tem nada a ver com agressividade, com faca nos dentes, com sangue nos olhos. Para que a gente construa um agro cada vez mais pujante, firme, verdadeiro e que gere valor para todo mundo, nós precisamos de gente que tenha um brilho nos olhos, que tenham vontade real de executar um plano que gere valor para a cooperativa, para o produtor, para os nossos parceiros que nos dão todo o suporte, capacitação para que chegamos lá. Por quê? A partir do momento que essa relação é boa, assim como é o casamento. Eu estou caminhando para 30 anos com a minha esposa. 30 anos. Ou seja, é um casamento longo, que gera valor, que gera frutos, que gera filhos. E assim precisa ser cada vez mais no cooperativismo. É sim, perfeitamente possível gerar valor e perenizar relações que são geradoras de valor no longo prazo. Faz sentido, Simone? Faz sentido. E ainda mais agora fazendo uma analogia às tecnologias de venda, né? Porque a gente precisa caminhar para uma venda consultiva na relação de longo prazo. Enquanto a gente tiver faca no dente, né? Ou faca na bota, é uma venda transacional. Isso não significa que eu vou... Olhando para mim só. E que eu vou gerar contratos de longo prazo e relacionamentos duradouros, que é o que tanto a gente quer para perenizar negócio. Total. Então, venda consultiva diferente de venda transacional. Por isso, eu preciso ampliar muito mais o repertório desse vendedor para que ele não saia por aí falando essas bobagens, né? Exato. Porque senão ele não vai ter a segunda chance na porta do comprador. Exato. Um negócio que a gente aprendeu, e você fala bastante até sobre isso nos seus treinamentos, é essa questão, você mencionou agora há pouco, né, a venda através de princípios, né, que está ali na base de Harvard e tal. E assim, isso não é à toa. Esse pessoal estudou, esse pessoal faz pesquisa e ele vê o que traz mais retorno, o que traz mais tipo de negociação de benefício no médio e longo prazo, não no curto prazo. E é baseado nesse tipo de coisa, em hospitalidade, em questão de conexão humana, não é baseado em como encabular o seu cliente e fazer ele sem querer acabar cedendo sua oferta. Não é nada disso que se aprende, pelo menos não nas grandes universidades, né, Zé? Você tem bem mais experiência que eu em algumas das melhores universidades no mundo nesse sentido. E eu imagino que todas elas vão mais ou menos por essa linha.
E é muito claro, tem até uma história que eu gosto, não sei se você conhece a história daquele vendedor de carro, o maior vendedor de carro da história dos Estados Unidos. Roger Mandino? Acho que é Joe Girardi. Joe Girardi, certo. É que você estava falando do maior vendedor do mundo, mas enfim, segue. Mas enfim, esse cara, acho que eu não lembro o nome do livro, tem um livro lá, eu lembro que o nome não era tão bom, era alguma coisa como vender qualquer coisa para qualquer um, alguma coisa assim, eu não lembro, talvez estou falando até besteira aí, pessoal, depois a gente vai ter que dar um Google para recomendar, mas a venda dele era muito baseada em garantir que a pessoa compre da próxima vez, não na vez que ele tá. Quando ele interagia com as pessoas a primeira vez, ele se preocupava mais em gerar conexão, em criar uma espécie de proximidade e principalmente hospitalidade. Essa era a grande palavra, porque isso não muda. Esse cara é das antigas e é o que você comentou hoje. Não importa se é na década de 30 ou é agora, quem que não gosta de hospitalidade, de respeito, de educação? E como isso circula os temas de credibilidade e reputação. Tudo. É a base, né? A base de qualquer coisa que façamos em nossas vidas, credibilidade, reputação, histórico, que a gente chama de track records, né? Todo o teu histórico de feitos, e que muitas vezes, né, a gente se esquece e faz negociações por vezes, que a negociação é sensacional para mim e horrorosa para você. Pode ser a última, né? Eu sempre digo que o desafio da venda é a próxima venda. O maior desafio da venda é a próxima venda e o hiato que se tem entre a primeira e a segunda e a terceira e a quarta venda. Porque a hora que eu vendi para você, começa uma relação, assim como é um casamento. E eu tenho que nutrir este casamento ao longo dos anos. E tem que estar bom para as duas partes envolvidas. No caso do agro, para muitas partes envolvidas. Então, é momento da gente refletir. Eu amo. Não é porque eu tô aqui dentro. A gente ama trabalhar no cooperativismo. Outro dia a Evelise falou uma coisa para mim muito bonita, sabe, Simone? Ela falou o seguinte: amor, posso te falar uma coisa? Poucas vezes eu te vi tão feliz e realizado quanto eu tenho visto você nos últimos anos, né? Porque eu tenho trabalhado prioritariamente só no agro, porque o agro não tem o nível de agressividade, aqui o termo é aplicável, que outros setores têm. Tem muitos setores que é a venda pela venda. Vamos fazer tudo que nos for possível para melhorar as nossas margens de rentabilidade, que não é ruim, porque sejamos pragmáticos, é o que mantém a nossa empresa. Mas é perfeitamente possível fazer isso, gerando valor para todos os entes da cadeia, para todos os elos da cadeia, me desculpe, e olhando sempre para o longo prazo, porque, como eu já disse, se Deus ajudar, a Cotrijal, daqui a pouco ela está celebrando 100 anos. Daqui a pouco ela está celebrando 200 anos. Eu estava outro dia num cliente que eles, em 2037, é a John Deere, que é um dos titãs do agro, em 2037 a John Deere vai completar 200 anos. Você fala, como? 2037 a John Deere completa 200 anos. Tradicional se reinventando a cada ano. E tendo como o seu grande pilar de diferenciação competitiva, pasmemos todos nós, tecnologia e inovação, uma empresa que tem 200 anos e que tem como seu grande pilar de diferenciação a tecnologia. Você fala, cara, sejamos humildes e aprendamos mais com essas empresas que têm este nível de longevidade. O que elas fizeram e que nós precisamos fazer para que sejamos relevantes no médio e longo prazo? Porque fácil é ser relevante no curto prazo. Apresentar fórmulas mágicas. E a sustentação, né? Nada se sustenta ao acaso. Ao acaso. É isso. Vocês tocaram em alguns assuntos, né, muito voltados para essa questão da venda de valor. A Simone tinha comentado da venda consultiva. Aí eu quero fazer uma pergunta agora mais capciosa para vocês. Simone, você é uma pessoa que uma boa parte do seu tempo eu imagino que você trabalha em cima de temas de recrutamento. Você está procurando mais pessoas, né? Graças a Deus a cooperativa é em franca expansão. Não faz tanto tempo que vocês adquiriram até uma outra cooperativa, então naturalmente já traz um outro corpo de colaboradores para dentro da estrutura e depois vai buscando reforçar cada vez mais. O que para você é o principal desafio e quais são as principais características que você procura quando você tá em busca de um profissional de venda? Seja ele uma posição de agrônomo, de consultor ou de líder. E daí eu quero saber a sua opinião sobre isso, já que você trabalha quase que todo dia aí
educando e trazendo aí mentoria para profissionais de venda. Então, o que você geralmente procura, de maneira geral? O que talvez você, cara, isso é uma característica que não dá para trabalhar, é aí uma bandeira vermelha. E eu queria saber também essa mesma pergunta para você, Zé, e a sua opinião. Simone, por favor. Só as fáceis, né? Então, eu vejo assim, ó, hoje, como o mercado está superaquecido, existe pleno emprego. Né? Aí um agrônomo, por exemplo, pegando um profissional agrônomo, mas pode ser um veterinário, pode ser um contador. A gente sai da faculdade achando que a gente está pronto para receber um mega salário. Ledo engano. Né? E na verdade é quando entra no mundo organizacional que a gente começa a entender o quanto o profissional está ou não está preparado, porque o melhor candidato é sempre o da entrevista. Né? O melhor empregado é sempre o da entrevista. Você tá no seu melhor ali. Tá no melhor, né? E aí o que é uma coisa que eles deparam, assim? E a gente precisa, aí sim, uma empresa tradicional, ela precisa tomar muito cuidado com a coisa do fit cultural. Como o nosso relacionamento é de longo prazo, todas as estratégias de retenção, desempenho, elas são puxadas para o longo prazo. E aí eu tenho uma concorrente batendo na porta, que às vezes não é cooperativa, e ela diz, aqui é curto prazo, vem aqui comigo. E aí o profissional vai para lá, às vezes eu perco aqui alguma coisa, sabe? Por quê? Porque é outra essência. Então, as cooperativas, em termos de desafio, é essa conexão. Assim, duas coisas eu vejo. Primeiro é uma narrativa do agro para esse grupo de profissionais que se forma e que ainda não enxerga, de várias categorias, aí eu não falo só agrônomos, porque eles têm uma vantagem, esses já se formam sabendo que vão trabalhar no agro e com a terra, né? Como é mais técnico, já é mais direto, né? Mas o agro é um palco de inovação, é um hub de tecnologia. Então eu preciso de profissionais de todas as áreas, né? Inclusive daquilo que a gente industrializa, né, nas áreas de armazenagem, nas áreas de produção de sementes, nas áreas de marketing, nas áreas de DHO. Existe um mercado nas empresas tradicionais sedento por profissionais que entendam o que é essa filosofia cooperativa do relacionamento ao longo prazo e que venham com novas ideias, mas que entendam que existe um jeito de fazer as coisas nas cooperativas que precisa dar um fit. Distinto, é um jeito distinto, né? Se não der fit, ele não fica. Muito legal isso, e é muito um pouco do que a gente defende lá nas MP. Porque, e assim, a gente também é uma empresa específica, porque a gente é uma consultoria, né? É uma coisa que agrada muito a alguns, mas não agrada tanto outros, quando a gente está falando de recrutamento também. Mas o que a gente vê prioritariamente, isso é uma coisa que a própria Cassiana puxou muito e ajudou muito a gente a estruturar quando ela chegou na sociedade, né? Que o mais importante é o fit cultural, literalmente. Principalmente quando você está falando de um jovem colaborador. Porque é o que você comentou, Simone. A pessoa vai ter que aprender na prática mesmo. Não tem muito o que fazer. E aí a gente pode aqui criticar um pouco algumas das coisas que tem nas universidades e tal. Eu sou uma pessoa crítica. Eu acho sim, que, com certeza, as universidades talvez não evoluíram em vários casos do jeito que o mercado evoluiu. Entendeu? Então, assim, às vezes uma coisa que eu aprendi não é tão diferente que uma pessoa aprendeu há 20, 30 anos atrás, mas o mercado já está muito na frente do que eu já aprendi. Mas a cultura é o que é mais importante. Então, se você tem a pessoa que está com vontade de aprender e ela tem os traços culturais que você precisa, é bem mais valioso do que, às vezes, alguém que tem alguma habilidade técnica muito boa, mas tem um descasamento muito óbvio do que é o valor da empresa ou essa própria questão do timing, do tempo, que é diferente mesmo. E aí, só para complementar essa coisa do fit cultural, se eu trabalho numa cooperativa que é uma empresa que preza relacionamento, eu não consigo promover grandes transformações só pensando numa plataforma de tecnologia. Total. Né? E hoje eu vejo muitas pessoas que querem substituir o touch pelo tech. Não cola aqui. Não cola, porque mesmo os sucessores das propriedades mais jovens, eles estão prontos para receber mentoria, ajuda, mas de alguém que se conecte. Eles estão ávidos, eu costumo dizer, que especialmente essas gerações mais novas, que a gente ouve muito falar, eles só querem se relacionar conosco via WhatsApp. Daí a pergunta que eu sempre lanço é, por que eles estão querendo se relacionar tanto conosco via WhatsApp? Talvez essa é uma reflexão que nós precisamos fazer mais do que urgente, que é, será que nós temos sido relevantes? Será que tem valido o ingresso a conversa conosco? Será que eu já não uso de bengala?
eu não retorno a ligação dele e respondo por WhatsApp, porque eu mesmo já disse que eu não quero, mas eu não faço o esforço do outro lado. Só que isso é um ponto crítico que a gente precisa realmente repensar. Se a gente tem sido valioso e relevante aos olhos de quem nos recebe. Por quê? Tem o cara 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Se nós, do lado, a gente que vende, levarmos conhecimento relevante, ações práticas que efetivamente incrementem a rentabilidade e a produtividade do produtor, ele estará sempre, sempre de portas abertas para nós. Que eu sempre faço analogia, você já cansou de ouvir isso, e você deve ter ouvido eu falar isso hoje, são analogias bastante simples para que todos nós entendamos. É a analogia do médico de família. O que o médico de família faz? Ele te entende, faz uma série de perguntas e depois ele te faz uma prescrição. Basicamente o que você faz, pelo nível de confiabilidade que você tem diante dele, você pega a prescrição que ele fez, leva na farmácia, vão tentar te vender um medicamento genérico e você fala, não, eu quero isso aqui. Isso, qualquer produtor, mais tecnificado, menos tecnificado, área pequena, área média, área grande, em áreas um pouco mais desafiadoras, áreas menos desafiadoras, eles continuam avaliando positivamente. Só que são muito poucos os profissionais que vão ter essa capacidade de serem desejados pelos produtores. Então eu seria ousado de te dizer, em linha com o que a Simone te disse, que além do fit cultural, o perfil ideal hoje de um profissional é um profissional que realmente entenda que ao final do dia é ele que vai fazer a diferença no processo de diferenciação competitiva de qualquer empresa, incluindo o cooperativismo. Ou seja, é ele que vai se diferenciar no momento que ele estiver à frente do produtor e o produtor vai falar, eu quero trabalhar com o profissional da Cotrijal. Porque esse profissional, esse menino, essa menina, toda vez que ele vem aqui, ele me traz valor. Então esse é um dos perfis que eu vejo que mais hoje vai se destacar. O profissional que sabe a responsabilidade que ele tem neste processo de diferenciação competitiva e um mundo de iguais. Cooperativas, tem várias muito boas, e que vendem os meus produtos, serviços e soluções. Quem que vai se destacar? Aquele profissional que tem a consciência da importância que ele e ela tem neste processo de geração de valor para o produtor e para a cooperativa e para a sociedade. Fácil falar, aqui no podcast é uma delícia, que delícia estar aqui hoje com vocês. O difícil é executar isso. Dá trabalho, né? É que a gente dá um trabalho, e esse é o nosso trabalho. A gente diz coisas como, repertório. Meu, repertório não é só você ver um videozinho de 10, 15 minutos no YouTube ou uma bobeira. É realmente ter como costume você ser curioso, procurar outros assuntos. Uma coisa que a gente fala muito e a gente recomenda muito é você sempre tem alguma referência profissional na sua vida, na sua região, na sua cidade. Às vezes pode até ser um concorrente seu, mas tem. Com certeza tem aquele cara lá, o perigoso que você fala, né, Zé? Em algumas coisas, sempre tem lá o perigoso, o cara que olha muito. O que esse cara faz? Geralmente o que esse cara faz ele conhece muito sobre os produtores, ele conhece muito sobre o produto dele, ele conhece muito sobre o produto dos concorrentes, ele está sempre buscando algum tipo de inovação. Esse é o tipo de coisa. Ele é desejado, João. O que a gente precisa é reforçar novamente, Simone, se nós temos sido desejados pelo produtor. E às vezes o cliente tem tanto repertório que o profissional que atende ele não gera uma empatia para conquistar exatamente esse conhecimento, né? Eu fico pensando como que seria hoje se a gente poderia acompanhar um agrônomo no primeiro dia de campo dele. O que será que ele conversa com o produtor? Será que ele é capaz de sentar na frente do produtor e dizer, estou chegando novo aqui, me conte a sua história? Duvido. Não, e pode duvidar, viu, Simone? A gente tem um negócio que a gente faz nas MP, que a gente roda, às vezes, no campo, e a gente vai, ou às vezes com o gerente, ou com o agrônomo, ou com algum outro vendedor, alguma coisa, e a gente vai notando. A gente faz isso, às vezes, dependendo do que a gente está buscando na consultoria, como um processo de entendimento. A gente vai entrevistando, porque também tem isso. Quando você está no carro, né, pega muita estrada, você já vai entrevistando, já vai falando, e às vezes fica aquele negócio um pouco assim, menos processual, que ajuda a quebrar gelo e tudo, tem uma parte metodológica disso, mas tem uma questão de realmente também entender comportamentos. E o que você está falando é uma das coisas mais raras. Eu, na verdade, nunca vi com os meus próprios olhos. Entendeu? E é por isso que o cara vai lá e fala, não, pode mandar para o WhatsApp. Não quero receber, me manda para o WhatsApp, seu melhor preço é isso. Porque quando o papo que o vendedor tem é só preço e volume, de fato o WhatsApp atende super bem. Entendeu? Se é esse o papo. Entendeu? E
E assim, isso não tem a ver com geração, de verdade, porque às vezes a gente entrevista a molecada, nova geração que está assumindo, que às vezes nem é muito do campo, às vezes você tem herdeiros aí, ou a pessoa tem uma outra profissão, mora na cidade e tal. O que ele mais precisa é alguém que realmente pega na mão dele e ajuda. E ele vai se fidelizar a essa pessoa. É que quem está disposto a fazer isso? Entendeu? Acham que é a perda de tempo, não estou indo direto ao ponto, tenho meta para cumprir, mas não é sobre isso, né? Nunca foi. Relevância. Vou bater, estou sendo repetitivo propositalmente. Uma das muitas vezes que eu estive aqui, Simone, eu saí daqui para a gente caminhar para o final, eu saí daqui, eu já tinha vindo várias vezes e sempre corrido, né, para o aeroporto. Eu pedi para a Gabi, que é o nosso anjo da guarda aqui que nos ajuda, falei, Gabi, vamos parar o carro aqui? E ela tirou uma foto nossa que entre Não Me Toque e Passo Fundo tem uma placa de um produtor ali, né, Gabi? Né? Não recebo vendedores, por favor, não insistir. Eu fiz um post no meu LinkedIn que bombou, sabe? Pulverizou a internet, tanto no meu Instagram quanto no meu LinkedIn, contabilizando os dois, deu mais de 1 milhão de views. E mas eu te pergunto, a culpa é de quem? Aí você chegou no ponto, minha querida, você chegou no ponto. Quase 90% das pessoas que comigo interagiram nesse post fazendo um meia-culpa. Zé Vendedor, a culpa é nossa, que não estamos gerando relevância para o produtor. Imagine o dia a dia do produtor que passa recebendo o vendedor o dia inteiro batendo na porta dele, vai lá vender foliar, vai lá vender adubo, vai lá vender defensivo, vai lá vender biológico, vai lá vender drone, vai lá vender tecnologia disso, software daquilo, sem o quê? Sem ouvir. Sem entender a necessidade, não faz uma pergunta para o produtor. Ou faz a pergunta falsa. Faz a pergunta falsa e comanda acha que está no comando de uma conversa, achando que ele está abafando no produto. É hora da gente repensar o nosso repertório. É hora da gente ter a humildade de reconhecer, e é o que eu falo, nós, porque eu faço parte da classe dos vendedores, eu estou professor, eu sou o vendedor. Eu sou vendedor, de nós repensarmos o porquê da nossa existência. O porquê da nossa existência, sim, vender, ajudar, vender, servir, vender, gerar valor, mas acima de tudo, vender é gerar conexão genuína com o outro lado. É gerar valor real para o outro lado, a ponto do produtor falar o seguinte, lá vem o Zé Vendedor da Cotrijal. Lá vem a Maria Vendedora da Cotrijal. Esse menino, essa menina, ó, tem porteira aberta, quero investir tempo com ele. Eu quero investir tempo com ele, porque tem a porteira aberta. Porque toda vez que esse menino, que essa menina vem aqui, me traz uma informação violenta, uma informação muito boa, uma informação de qualidade. E a pergunta que eu lanço para quem está nos assistindo é, será que nós temos sido relevantes para todos os produtores que a gente está interagindo, que a gente tem interagido, ou nós temos feito o básico? O que é o básico? Vim aqui falar com a senhora, dona Simone, sobre o quão grandiosa é essa caneca aqui, feita de uma cerâmica realmente espetacular, uma cerâmica da NASA. A Simone vai cruzar o braço e vai falar, que discursinho de quinta categoria desse vendedorzinho aí. Só que é o que a gente percebe na prática, que eu já chego tentando vender e desovar o produto que me dá, que está numa promoção, que está numa campanha especial. Vender não é isso. Vender é entender antes de atender. Vender é gerar conexão real, é valor real. Mas para que isso tudo aconteça, tenhamos a humildade de reconhecer que somos seres falíveis, seres humanos, e humanos que somos, precisamos investir na gente o tempo todo. Sem esperar, inclusive, dona Simone, para a senhora fechar aqui conosco, sem esperar que a Cotrijal seja nossa mãe também. As empresas não são nossas mães. Elas não têm que ficar nos dando capacitação, treinamento o tempo todo. Essa é uma responsabilidade nossa também. É que quando em essência a gente sabe, claro, quando a gente em essência sabe para que a gente existe, né? O que a gente está defendendo, eu não preciso que o outro me diga o que fazer. Eu busco meu referencial, eu me aperfeiçoo, e autoconhecimento é tudo, né? Vale também para os vendedores, vale para gestores, para líderes, para qualquer profissional que queira crescer. Porque a forma como eu impacto o outro, quando eu tomo consciência disso, eu tenho um outro tipo de abordagem, quando eu tomo consciência do impacto que eu estou gerando no outro, né? Eu sou aquele vendedor que me olha de um jeito pejorativo, né? Papo de vendedor, são alertas, né? O cliente diz isso, vem com esse papo de vendedor. Se você só vai até a propriedade para vender, já começou tudo errado, porque assim, você acha que o produtor também não percebe isso? Então, se você sabe, imagina, a gente fica recebendo aqui, acabou de tocar agora há pouco o telefone, e com certeza é o 0300 e tal, então é uma Claro, uma Vivo da vida e tal. Qual que é a diferença disso
para o cara bater ali aleatoriamente na sua porteira, sem marcar horário, para perguntar o que você vai aplicar aí de foliar, para dar seu exemplo. Aí na próxima safra, o que você está aplicando aí de boro, não sei o que. Cara, é a mesma coisa do cara da Vivo que liga lá. Entendeu? Tirando que você está desperdiçando muito mais tempo e recurso e gasolina e tudo mais e está rasgando aí o seu diploma. E como também tem que fazer o contraponto, não adianta ir lá só para chupar as bergamotas que estão na fazenda, né? Precisa ter a conversa de valor, mas precisa fazer os fechamentos adequados. Tem que desafiar. Precisa desafiar o cliente a tomar a melhor decisão, precisa entregar uma solução, precisa ser humilde a ponto de dizer, olha, isso não é bem assim que eu consigo fazer. Mas eu preciso gerar essa conexão dos dois lados, né? Então, a relevância parte por isso também, de dizer assim, conte comigo que eu também vou te entregar esse serviço e esse produto e cumpra aquilo que prometa. E uma pergunta técnica, até para gerar uma conexão ainda mais efetiva, que a nossa conversa foi espetacular. Eu esqueci, bergamota é mexerica, né? É tangerina. Espetacular. É que é tanta nomenclatura que eu acabo esquecendo, na verdade. Daí vocês falam bergamota, eu falei assim, eu vou precisar perguntar, porque eu fiz uma cara assim, bergamota, eu fiquei tentando lembrar o que era. Não, é engraçado isso, né? A gente roda muito, a gente vai vendo quase que dialetos diferentes mesmo. Total. Porque a gente tem o dialeto lá do interior de São Paulo, né, Zé? Total, que você perita, eu sei um pouquinho, e o dialeto aqui do Rio Grande do Sul também tem todas as suas próprias características e tal. Como esse país tem sotaque, só os gaúchos que não. Quase nada. Não, vocês têm uma cultura espetacular. Espetacular. Eu tenho a honra de atender outros titãs aqui do Rio Grande do Sul, assim, como Tramontina, outros titãs, assim, toda vez que nós aqui estamos, para mim é um aprendizado surreal. E a resiliência que vocês têm tido, eu queria dar os parabéns para vocês, por tudo que vocês viveram, não tão somente no agro, que vocês vêm de algumas frustrações bastante severas, mas tudo que o Rio Grande mostrou para o Brasil, de como que se recupera um estado que foi devastado, boa parte do estado foi devastado por, enfim, uma catástrofe sem proporções, né, sem histórica, assim. Hoje eu desço no aeroporto Salgado Filho, eu fico pensando, eu vou muito a Porto Alegre, né, fico pensando, cara, as suas imagens, assim, a hora que eu andei lá embaixo, você vê o Rio Meu dá um arrepio, quando você tá cara, que você arrepia. Tudo em então parabéns, assim, isso mostra a força da resiliência e mostra que empresas pujantes e que geram valor real, elas passam pelas crises, não incólumes, porque crise traz dor, só que crise também traz muito aprendizado. Eu tenho certeza que vocês saem com muitos aprendizados, e que honra estar aqui. Que honra estar aqui. Deixa pro senhor aí, então. Só acho que nós já estamos ultrapassando o tempo. Sim, aí já, a gente está chegando agora ao fim, mas acho que valeu muito essa conversa. Aprendi mais um pouquinho com vocês também. Esse tema, né, pessoas, vendo a gente pode ficar aqui meio que uma tarde inteira falando e gerando corte infinito aí para as MP, mas a gente faz isso numa segunda oportunidade. Queria agradecer demais a presença de vocês. Queria agradecer muito, Simone, por ter nos recebido na Cotrijal hoje, ter cedido aqui o espaço para a gente, que fez toda a diferença. E a gente se fala num próximo papo. Queria agradecer mais uma vez o telespectador do Prosas MP. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu nesse podcast. E a gente se vê na próxima, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.